Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada. E dessa vez eu estou trazendo para vocês uma análise psicossocial da série Round 6 da Netflix. Sim, a série que está fazendo sucesso, a série mais vista da história da Netflix. E eu vou trazer aqui para vocês uma análise. Por quê? Porque o tema dela precisa ser falado, precisa ser discutido e é o que nós vamos fazer aqui hoje. E para começar, eu quero trazer a premissa da série. O que a série Round 6 ela quer trazer para nós? E a premissa da narrativa da série é basicamente até onde nós estamos dispostos a ir por dinheiro. Até onde você é capaz de ir por dinheiro. Até onde eu sou capaz de ir por dinheiro. É isso que a série o tempo todo está nos perguntando. Ela o tempo todo nos pergunta não só até onde podemos ir, mas também quais conceitos éticos e morais nós podemos e devemos deixar de lado em nome do dinheiro. Mas, como nem tudo são flores, essa narrativa ela tem uma premissa fantástica, porém nem tudo são flores. E o primeiro problema é que a narrativa se desgasta muito facilmente. Eu até recomendo você assistir o primeiro episódio, o segundo, o oitavo e o nono e pronto. Não precisa assistir o meio da série não, porque a narrativa empobrece muito, fica muito previsível e algumas coisas ficam parecendo meio que uma desculpa narrativa para aquilo acontecer e fica um tanto quanto chato, mas tem seus momentos bons, apesar desses problemas narrativos que, como estou lhe dizendo, começa bem, a premissa é muito boa, o que ela traz para a gente é fantástico, porém ela meio que se perde e cai em alguns clichês. Os clichês, como nós vemos, por exemplo, em Jogos Vorazes, O Albergue, e outros filmes desse gênero que tem uma violência mais gráfica, onde o que ocorre é pessoas ricas pagando para ver o sofrimento do pobre. E cair nesse clichê para mim ficou um pouco, como é que eu posso dizer assim, chato, sabe, entediante. Quando você vai percebendo que a série está indo para esse caminho, fica um pouco entediante. Porém, ela faz uso de uma coisa fantástica, que é a metalinguagem. E o que seria a metalinguagem? A metalinguagem é um recurso narrativo que é algo que vai além da linguagem. Como assim além da linguagem? São conceitos que são aplicados dentro de uma narrativa, onde não se precisa falar, não precisa ter um texto expositivo para que eu queira dizer alguma coisa. E isso a série usa muito bem. Por exemplo, agora vem spoilers. Tem momentos que, no começo da série, por exemplo, que geralmente tudo que os personagens fazem é a forma como eles vão morrer durante as provas. Como eles ou matam alguém, ou ameaçam alguém, ou querem se matar. Tudo isso termina da mesma forma com eles morrendo lá. É um prenúncio do fim deles. E essa questão da metalinguagem é fantástica porque, embora a morte muitas vezes de alguns seja impactante, mas ela já foi dita para você antes. E quando ela é dita antes, mesmo que você não note, é meio que uma sensação de familiaridade ao ver a morte daquele determinado personagem. Isso eu, pessoalmente, eu achei muito bom. Mas tem muitas outras coisas que nós podemos trazer em relação à metalinguagem dessa série. Por exemplo, a relação da pobreza e da violência. Você vê que as pessoas que estão ali dispostas a participarem de um jogo que dá cabo da sua vida caso você perca a prova. E quando eles estão com medo, né? Estão com medo, mas quando eles descobrem que se você matar fora do jogo, você não é punido e que isso gera mais dinheiro para você caso você seja o vencedor, o que ocorre simplesmente é, eles começam a se degladiar, eles começam a se matar como animais, como cães ou galos em uma rinha, que vão se atacando e se matando, se brutalizando das maneiras mais diversas possíveis. E o que nós podemos ver com isso é que eles não só brutalizam o outro, mas eles brutalizam com prazer. Há um prazer envolvido. E não é só um prazer na relação de obter o dinheiro. Aquele dinheiro que vai estar lá em cima, que para cada morte vai ser mais colocado para que a pessoa receba. Mas é sim um prazer na violência. E essa característica é uma coisa que a gente pode muito ver dentro
da nossa sociedade, que quando se há grande índice de pobreza, geralmente há uma correlação positiva com grandes índices de violência. Ah, um bairro nobre não tem violência? Tem violência, mas o nível de violência encontrado e a constância de violência encontrada em um bairro nobre é muito menor do que em bairros periféricos, em bairros pobres, em favelas ou, como é politicamente correto chamar hoje, nas comunidades. E por que isso? Porque muitas vezes a pobreza nos dá um desespero, nos dá a sensação de que ou eu corro e luto por aquilo, ou eu vou atrás daquilo para tomar para mim, ou eu não terei nenhuma chance. E é exatamente isso que a série vai mostrar durante os seus 9 episódios. São pessoas desesperadas, desesperadas para viver, poder verem a agiotas, por exemplo, e são pessoas desesperadas, sobretudo, por quererem uma vida melhor, desesperadas por dinheiro, onde colocam um sonho de que quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais oportunidade eu tenho através do meu dinheiro, mais feliz eu posso ser. Sabe aquele ditado popular? Ah, eu queria ser triste e rico em Dubai. Eu queria estar chorando de tristeza em Dubai ou em Paris. É exatamente isso. É imaginar que quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais oportunidades de conhecer lugares, de viajar, de comer comidas boas, de não me preocupar com o meu financeiro, mais feliz eu serei. E a série vai trazer algumas explicações em relação a isso. Mas eu não vou falar agora. Fica pro finalzinho do vídeo. Espera aí. Assiste até o final que eu vou falar sobre isso. E outra coisa que a série vai trazer, dentro da sua metalinguagem, é a diferença entre mulheres e homens em situações de pobreza extrema. Como assim? No primeiro episódio, no final do primeiro episódio, se não me falha, final do primeiro episódio, antes de ter a votação, se eles decidem que vão continuar no jogo ou se vão sair do jogo, primeiro há um desespero. Alguns personagens, eles se desesperam, pedem desculpa, pedem perdão, dizem que vão pagar suas contas, como se estivesse falando com seus próprios credores. Esses primeiros personagens que se desesperam, que caem no chão, que choram, que gritam, que clamam por um perdão, por uma segunda chance, para que não mate, que estão dispostos a fazer tudo para quitar aquela dívida, são as mulheres. E eu acho que uns 3 ou 4 homens só. Mas por quê? Vamos trazer para a nossa realidade. Geralmente, em momentos de pobreza extrema, as mulheres que tendem a quebrar mais facilmente que o homem. Como assim quebrar? A ceder mais facilmente às facilidades da vida. E tendem a fazer tudo, muitas vezes, pelo dinheiro, para sustentar sua família, para sustentar seus filhos. E isso inclui uma coisa que é super vista em comunidades pobres, a prostituição. Há um número muito maior de mulheres prostitutas do que homens se prostituindo. Por quê? Porque é uma via mais rápida, é uma via mais fácil, um momento de desespero e de busca por dinheiro. Enquanto as mulheres e poucos homens estão se debruçando, chorando, dizendo tudo o que fazem, a maior parte dos homens e a menor parte das mulheres se levantam contra a equipe do jogo e eles tomam meio que uma posição agressiva em relação a eles. E olha só que interessante, em momentos de pobreza extrema, geralmente são os homens que tomam uma posição mais agressiva. Posição mais agressiva de quê? De partir para a violência, de entrar na criminalidade, de roubar, de matar, de virar traficante ou de trabalhar para um traficante. Os homens tendem a ir para esse lado mais agressivo, esse lado mais de vou tomar o que é meu, do que as mulheres em momentos de limite, enquanto as mulheres tendem a ir mais para outros caminhos, como por exemplo eu citei, a prostituição. E isso é mostrado no primeiro episódio da série. É algo que eu achei fantástico, porque não precisa ser falado, ali está sendo exposto, é a questão, como eu falei, metalinguagem. A metalinguagem está sendo colocada ali. Se você consegue correlacionar, você consegue entender diferentes grupos de gênero e como eles se manifestam frente a momentos de desesperança, frente a momentos de pobreza extrema. E isso, na minha opinião, a série foi fantástica. Ela conseguiu de uma forma muito plena, para mim, mostrar essas diferenças. Mas, e aí? Até onde você vai pelo dinheiro? Chegamos em um certo ponto.
você vai aonde? Você tem coragem de tirar a vida de uma pessoa por dinheiro? É justificável? Já que aquela pessoa também pode tirar a sua vida, é justificável tirar a vida de alguém por dinheiro? É justificável eu trapacear, roubar, enganar e trair por dinheiro? Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não, mas dependendo do nível de desespero que a pessoa se encontra, ela termina muitas vezes cedendo e deixando de lado os seus princípios éticos, os seus princípios morais. E a série vai demonstrar isso a cada jogo. No primeiro jogo do Batatinha Frita 1, 2, 3, por exemplo, as pessoas não ficam só atrás de outras, mas muitas vezes empurram outra para que quando a boneca vira a cabeça a pessoa esteja em movimento e seja assassinada. No jogo das bolas de gude, esse é um jogo que mostra muito a questão da traição. E aí você vê o amigo do nosso personagem principal, que se mostrava uma pessoa muito inteligente, ele que tinha os insights em relação aos jogos e passava para o amigo dele, passava para a equipe como melhor poderia agir para ganhar aquele jogo em equipe. Ele, uma das pessoas mais ligadas a ele, que era o paquistanês, ele engana ele e rouba as bolas de gude. Ele passa para o próximo jogo e o rapaz é morto. E ele ainda meio que cobra, né? Ele diz, você está vivo por minha causa, foi eu que paguei sua passagem de ônibus. E é tipo assim, eu tô cobrando uma dívida. Ele apunhala o cara pelas costas em nome de uma passagem de ônibus que ele pagou. Ou seja, dependendo do desespero, nós podemos ser capazes de fazer quase qualquer coisa em nome do dinheiro. E como eu tenho falado da questão da metalinguagem, esse personagem, que tem as bolas de gude roubada, ele rouba o seu patrão e foge com o dinheiro do patrão. E deixa o patrão lá com o braço moído no rolo compressor. E quase da mesma forma, né, que ele não tem um braço moído, mas quase da mesma forma acontece com ele. Ele é traído, aquilo que lhe pertence, que seriam as bolas de gude, são roubadas, e o que sobra para ele é a punição, morrer. Enquanto o outro continua à frente. Ou seja, se o meu desespero, se a minha necessidade for maior do que a sua, passarei por cima de você, porque você é apenas um mero degrau na minha escada para conseguir o meu objetivo primário, que é ficar rico. Muitas pessoas fazem isso, puxam o tapete dos outros com o intuito de eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro e quem estiver no meu caminho eu irei derrubar. A série mostra isso perfeitamente com esse personagem, que é o amigo do personagem principal, que como o nome é coreano, com certeza não vou lembrar. Mas, em meio a tudo isso, o nosso personagem principal, ele tem uma coisa interessante. Ele até trai o velhinho lá, e o velhinho diz no final, né, a questão das bolas de gude, que ele diz que, então trapacear para ganhar as minhas bolas de gude é válido. E ele fica lá meio, eita, eu pensei que o velho tava gagá e o velho não tava gagá. Mas depois daquele choque, é meio que um choque de realidade, ele meio que começa a se questionar em relação a, vale a pena tudo isso? Vale a pena matar outros em nome do meu desejo, em nome da minha necessidade? E isso é interessante porque muitas pessoas que estão entregues à marginalidade social, e quando eu falo marginalidade social, eu não quero dizer pessoas que estão cometendo atos desviantes. Eu não estou falando só disso. Mas eu estou falando da marginalidade social no sentido de estar à margem da sociedade. Estar fora daquele contexto principal da sociedade. E durante isso ocorre que muitas pessoas que estão à marginalidade, estão na margem da sociedade, elas conseguem se reencontrarem, restituírem a sua moralidade, restituírem a sua ética e trazer para aquele ambiente insalubre honestidade. E é o que acontece com o nosso personagem. Em meio a todo aquele caos, em meio a todo aquele desespero, lhe vem a honestidade. Lhe vem o desejo de não matar. Lhe vem o desejo de não querer passar por cima de outras pessoas em troca da sua necessidade. Enquanto, como eu falei, no caso do seu amigo, que é a contraparte dele, vamos dizer assim, que eles sejam o yin e yang da série, ele perde completamente a sua humanidade. Para ele agora tudo é válido. Trapacear,
matar, qualquer coisa é válida para chegar ao final do jogo. Enquanto para o nosso personagem ele vai sobrevivendo, mas ele vai sobrevivendo sem querer sobreviver de certa forma, porque ele não quer realizar tudo que precisa ser realizado. Enquanto o amigo dele o confronta e diz que você também matou, pessoas também morreram para você chegar aqui. Então você é mais ou menos dizendo, você é tão podre quanto eu. E nessa situação, nesse imbróglio todo, nós temos aquela garotinha que veio fugida da Coreia do Norte. Ela que veio fugida da Coreia do Norte, ela dá o último insight que ele precisa para ele voltar para si, para ele passar pelo momento de cartaz. O que é isso, um momento de cartaz? É um momento de me reencontrar, de se conhecer, de ver o que estava fazendo, o que estava fazendo certo, o que estava fazendo de errado, se reavaliar e mudar. E ele passa por esse momento de cartaz quando o amigo dele mata a refugiada lá. E quando ele mata ela, que ele tenta matar, ele diz na cara dele, olha, ela que me impediu de matar você e tal. Então ela restituiu a humanidade dele. Ele teve a humanidade restaurada, sem precisar jogar Dark Souls. Ele teve a humanidade dele restaurada naquele momento por causa dela. Porém, ele se vê no último jogo meio que sem saída. Ele tem que confrontar aquele amigo, mas ele também quer vingança. E aí que tá. Muitas vezes nós nos perdemos em nossos desejos de vingança, em nossos desejos de fúria. E ele passa por esse momento de se perder. Ele quase se perde todo. E no final, essa cartaz que já estava acontecendo com ele, ocorre no final. E é quando ele tem a oportunidade de ganhar o jogo. O amigo dele vai ser morto. Ele volta. E ele diz, se duas pessoas concordarem em o jogo terminar, o jogo vai acabar. Então ele pede para encerrar o jogo. E o amigo dele, em um momento também de cartaz, é tipo, eu fiz o que eu fiz, cheguei aqui, realmente não estava certo, então eu vou dar a minha vida por essa pessoa que tem muito mais ética, tem muito mais moral, saberá agir muito melhor com esse dinheiro do que eu, e ele se mata lá, e o nosso personagem ganha o prêmio de 45 bilhões e pouco da moeda coreana, que daria aproximadamente um pouco mais de 200 milhões de reais. E com isso, nós chegamos na reta final da série, que é justamente a parte que eu também achei muito boa, por isso que eu disse, primeiro, segundo episódio, penúltimo e último. E esse último episódio, ele traz a questão de que dinheiro não traz felicidade. É quando nós descobrimos, para quem não prestou bem atenção, porque a série ela deixa muitas pistas de que aquele velhinho, ele já sabia como jogar. A série deixa claro isso a todo tempo, que aquele velhinho faz parte daquele jogo de alguma forma. E ele entra em contato com o nosso personagem principal, ele vai lá, ele está morrendo, é um tumor cerebral, e ele fala uma coisa muito interessante, porque ele é o dono do jogo, ou seja, o cara tem bilhões, talvez trilhões ali, mas ele diz que quanto mais dinheiro se tem, mais vazio se é, menos prazer sente, mais você experimenta e menos você sente. E quando ele resolve participar do jogo, que ele diz que é mais prazeroso participar do jogo do que assistir. Por quê? Porque quando temos muito em abundância, tá lá, tá muito, tá tudo exagerado, nós temos muito. Eu posso consumir, eu posso comer, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser. Quando nós temos muito disto, sobra pouco de nós. Muito pouco de nós é o que sobra. E o que ocorre nesse momento? Vazio. O vazio do existir, o vazio de não saber mais o que fazer, o vazio de não ter prazer. O nosso personagem presencia isso. Ele corre, quer aquele dinheiro, quer salvar a mãe morre. A mãe falece devido, acho que pela diabetes que ela tinha. Não, a série não explica, mas basicamente é isso. Ela estava correndo risco devido à diabetes, quando ele chega em casa ela estava morta. Ou seja, não adiantou ele lutar tanto, não adiantou ter tanto dinheiro, a sua mãe morreu da mesma forma. E aí ele passa a viver praticamente da mesma forma que antes. Por quê? Porque o dinheiro não trouxe felicidade. Tudo o que ele almejava naquele momento era apenas o dinheiro. E quando esse dinheiro vem, quando esse dinheiro chega, quando esse dinheiro está inserido na sua vida, não tem nada. Ele simplesmente não tem nada. Ele está vazio, assim como aquele velhinho que estava há anos e anos vazio e que resolve participar do jogo para se sentir vivo, para se sentir feliz. Inclusive ele diz que
que deixou no joguinho da bola de gude ele sobreviver porque ele tinha feito ele feliz, tinha feito ele reviver a sua infância. Ou seja, se ele não tivesse revivido a sua infância, ele teria matado o nosso personagem. Olha só, mas foi o último momento de prazer dele. Veja, preste bem atenção, especialmente no jogo da batatinha frita. Quando a boneca canta lá o batatinha frita 1, 2, 3, veja como ele corre. Ele corre alegre, ele para alegre, ele está sorrindo. Por quê? Porque somente quando ele bota a vida dele em jogo é que ele volta a sentir prazer. E nós temos muitas e muitas pessoas que vivem exatamente desse jeito. São pessoas que vivem no limite para poder se sentirem vivos. Vivem no limite, escalando montanhas sem nenhum equipamento de segurança, pulando de bungee jump, vivendo de esportes radicais, nadando em locais onde tem tubarões, por exemplo. Ou seja, há muitas pessoas, claro que não são todas, mas muitas dessas pessoas estão vivendo no seu limite porque somente assim sentem prazer em estarem vivos. Porque fora daquilo, fora de toda aquela adrenalina, é um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido. E ele é preenchido quando nós botamos a nossa vida em risco. E para completar aqui, para terminar o nosso vídeo, o desejo, o nosso desejo, o meu desejo, o seu desejo, ele é o que nos movimenta. Nós somos movimentados por desejos que são provenientes de faltas. Eu tenho uma falta, você tem uma falta, todos nós somos seres da falta. E é essa falta que nos movimenta. Eu quero um emprego melhor porque eu quero ganhar mais dinheiro. Porque me falta realizar os meus sonhos, me falta viajar para a Europa, me falta um bom drink, me falta desfilar com mulheres lindas ao meu redor, me falta muitas coisas. Então eu desejo um emprego melhor para ter mais dinheiro e poder ter mais luxo, poder viver melhor. E quando eu consigo todo esse dinheiro, quando eu consigo todo esse objetivo, o que me sobra? Nada. Porque o desejo, ele é prazeroso quando não realizado. Quando o desejo é realizado, ele não se torna mais prazeroso. Porque toda a nossa fantasia colocada em cima daquele desejo é desfeita. Porque nós vemos que tudo aquilo que buscávamos e que desejávamos não era tudo aquilo que fantasiávamos. E assim o desejo morre. E a morte do desejo, quando não há um nascimento de um novo desejo, há o nascimento de um vazio. E quando o nosso personagem consegue trazer um novo desejo para ele, que agora ele quer visitar a filha, ele salva lá o irmãozinho da garota lá que é refugiada da Coreia do Norte, ele dá uma quantidade exorbitante de dinheiro para a mãe do amigo e ele quer ir para os Estados Unidos. E no meio do caminho também o desejo dele muda, porque somos seres mutáveis, somos seres de desejos que estão constantemente se sobrepondo, um desejo maior que o outro, um desejo melhor que o outro. E aí parte o desejo da vingança, ele esquece filha, esquece tudo para a vingança. E tem uma característica interessante, que algumas pessoas até me perguntaram, por que ele pinta o cabelo de vermelho? Porque toda vez que acontece algo em nossa vida, algo de muito importante, algo que é um divisor de água em nossas vidas, nós necessitamos de algum tipo de ritualística que simbolize uma mudança, que simbolize um crescimento, que simbolize um aprendizado. Qual foi a mudança dele? Corte de cabelo e a cor do cabelo. Ele bota agora um cabelo vermelho, é uma cor mais agressiva, ou seja, alguém mais agressivo. Ele passou toda a série sendo passivo, agora ele está se pondo como alguém agressivo. Por quê? Porque a vida ensinou a ser agressivo. Então, sempre quando nós mudamos, nós precisamos de algum tipo de ritualística. Pode ser uma ritualística pequena, pode ser uma ritualística grande, mas sempre há uma ritualística para mostrar a mudança das nossas fases de vida. Por exemplo, quando você termina um curso, a colação de grau é uma ritualística. Uma despedida de solteiro é uma ritualística. Uma lua de mel é uma ritualística. A primeira férias que você tira do trabalho é uma ritualística. Você está comemorando seu primeiro ano de trabalho. Então, nós vivemos constantemente à base de ritualísticas, porque é isso que nos confirma que conseguimos o nosso objetivo e que podemos partir para outro objetivo. Mas lembre-se sempre, a fantasia que vocês colocam em cima do seu desejo nunca será aquilo que você irá vivenciar quando conseguir realizá-lo. Então guardem isso. O desejo te move, mas o desejo pode te afundar. Não coloque expectativas e fantasias, coloque metas, porque senão o seu desejo
ele vai servir como um buraco sem fundo, onde quanto mais você consegue, quanto mais você aproveita, quanto mais você vivencia, menos você existe, mais você sofre e mais vazio você é. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero vocês no próximo vídeo e não se esqueçam, deixa o seu like aqui se você não deixou até agora, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais notificações. E valeu, galera!